E a partir das 8 horas da noite, o Instituto Vladimir Herzog promove em seu canal no YouTube a live Quilombos, Aldeias e Favelas. A gente combinamos de não morrer. A conversa abordará as relações entre os territórios e diversos modos de vida que proporcionam diferentes reflexões espirituais, filosóficas e econômicas. E para falar a respeito dessa live, temos aqui Deise Pimenta, ela que é educadora do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Deise. Bom dia. Deise, eu queria que você falasse a respeito do que vai ser abordado nessa live e também das formas como essa reorganização como teve que haver essa reorganização dentro desse cenário que a gente tem de pandemia de Covid-19. Agradecemos a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, para fazer esse convite a todos e todas, para que hoje, às 20 horas, no canal do YouTube e do Facebook do Usina de Valores, vocês possam acompanhar esse debate que vai ser colocado, Quilombos, Aldeias e Favelas. A gente combinamos de não morrer. A gente tem como convidadas pessoas muito importantes para que tragam exatamente a maneira como que os povos tradicionais, quilombolas, indígenas e os favelados façam as suas considerações acerca dos seus modos, né, e significações de vida, né? A gente vai ter a Célia Tupinambá, que é uma liderança indígena do sul da Bahia. A gente vai ter a Luciana Adriano, que é uma quilombola, líder jongueira, daqui do quilombo Santa Rita Bracuí. E a gente vai ter uma jovem rapper chamada Nick Dias, que é quem vai trazer uma realidade da periferia de Coraci, em Belém do Pará. E aí a gente vai poder, com eles, trazer algumas questões acerca de como que essas populações se compreendem e enfrentam, né, esse momento de dificuldade, né, que a gente está em meio a uma pandemia, e assim a vida é produzida dentro desses territórios, né? E a gente sabe que existem muitas dificuldades, por exemplo, no aspecto do acesso mesmo à saúde por parte das comunidades periféricas no Brasil, estejam elas nas grandes cidades, nos quilombos, nas aldeias, e isso acabou se tornando um problema pior ainda durante essa pandemia, Deise. Sim, a gente tem acompanhado, né, através de alguns órgãos, a COIAB, né, que é a Comissão de Indígenas da Amazônia. A Amazônia é uma região que está sendo muito afetada, por exemplo, né, o estado do Pará e o estado do Amazonas são estados que lideram entre o número de contaminados e pessoas que foram a óbitos, inclusive por conta da pandemia. Mas é importante também dizer que o coronavírus, né, essa pandemia, ela chega junto com as outras ações que já estavam sendo feitas, né, nesses territórios. Então, nos territórios de quilombo, a gente tem o avanço dos ruralistas, né, das pessoas que são grileiras, que querem tomar as terras, como nas populações também indígenas, tem as ações criminosa dos mineradores, né, dos que vão em busca do ouro, que eu queria citar essa questão, inclusive, que a mídia toda conhece, que é a questão horrorosa que vivem os Yanomamis. Inclusive, grande parte das contaminações dos parentes Yanomami se dá por conta da presença dos mineiros, né, das mineradoras em terras indígenas. Então, é importante dizer que o acesso que já era precário da CESAI, né, da população indígena à saúde, vide o desmonte que a gente tem da FUNAI, dos órgãos que cuidam dessas populações, a gente ainda tem o agravante de que as ações de exploração e de invasão às terras tradicionais, tanto quilombolas e indígenas, elas não pararam durante a pandemia. Inclusive, é um fator que não se discute, mas é isso, né? Quem tem levado a Covid para esses territórios são agentes externos que transitam e que chegam nesses territórios para explorarem, né, o solo, explorarem a água,
Isso é importante de dizer, né, que os esforços, inclusive, das populações indígenas no Brasil hoje têm sido em evitar que esses agentes de fora transitem, né? Então, tem sido feito barreiras nas aldeias. Inclusive, entre os próprios parentes, existe hoje um acordo de não circulação por conta da inevitável possibilidade de contaminação da Covid-19, né? Então, existe uma organização hoje de cuidado à saúde que passa pelos órgãos de saúde responsável das populações indígenas, e aí se você vai tratar da questão das populações de quilombo, existe também, e todos eles são usuários do SUS, né, que é importante dizer. Aqui a gente fazer uma defesa ampla da gratuidade, da universalidade do SUS, que é quem está, de fato, fazendo o acolhimento e o cuidado dessas populações, né? 70% dos usuários do SUS é população negra, parda e indígena, né? E aí, pela universalidade do SUS, a gente atende tanto o Yanomami, ancião, que foi contaminado devido à ação exploradora do ouro em suas terras, quanto a gente atende um traficante de animais que é picado por uma cobra, inclusive em São Paulo. Então, a universalidade do SUS ela pode ser compreendida por esses dois casos, isso tudo em meio a uma pandemia. Enquanto a gente tem uma saúde pública que é constantemente atacada nas redes sociais, nas mídias, a gente tem esses dois casos emblemáticos e que, assim, todos os recursos, inclusive da família do traficante de animais e do SUS, foram usados para salvar a vida desse traficante de animais, né? Porque na mídia ele é colocado como um jovem veterinário, mas a gente sabe que se fosse um jovem preto, um jovem indígena, ia ser caracterizado pelo que de fato se tem investigado, que é o que ele é, né? Um jovem branco de classe média alta, traficante de animais que roubou uma cobra e foi picado por ela. Então a gente faz esse resgate porque essas populações elas continuam existindo, apesar da ação dos madeireiros, né, da questão dos quilombolas, apesar da questão da ação das mineradores, das grandes empresas que exploram pelo agronegócio esses territórios, tanto os indígenas quanto os quilombolas, e a população favelada também, né? As ações do Estado que videm a guerra aos pobres, que é chamado de guerra às drogas, elas não pararam durante a pandemia. Aqui na favela do Alemão, na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve uma chacina em março em que morreram 9 ou 10 pessoas, 11 pessoas. Foram assassinadas por uma ação do estado do Rio de Janeiro, no território como a favela do Complexo do Alemão. O meu companheiro Davi Armen é um residente de lá da favela e vai falar sobre esse assunto. As ações da segurança pública dentro dessa questão da necropolítica, elas não cessaram, né? Então, esses territórios que a gente traz para conversar, eles têm as suas ações, né? Apesar da polícia, né? Apesar da ação genocida do Estado dentro das favelas, apesar da ação genocida das madeireiras, do agronegócio, apesar das ações, né, dos ruralistas, dos grileiros, essas populações permanecem em pé e vivas, e por isso a importância da gente trazer para o cenário essas pessoas que se organizam há 500 anos, né? Assim, a existência das favelas, e aí eu vou recuperar o Aldrelino de Campos, que é um autor preto, que diz que favela é quilombo. Então, se você tem mínima aproximação da história desse país, você vai compreender de que as favelas elas são extensão de grandes quilombos, de resistência de populações pobres, pretas, indígenas, pardas e brancos pobres também, as aldeias e os quilombos, né? Eles são grande parte do que se pode dizer da memória de que a colonização ela não nos dizimou.
A colonização ela está aí como um projeto de poder, se espalhando pelo país, e aí é o rastro de destruição. Eu vou recuperar aqui a palavra do mestre Raoni, que inclusive esteve doente, está se recuperando. Ele fala que o rastro dos brancos, desse poder da branquitude no mundo, é um rastro de destruição, né? Diferente dessas populações. Se você for ler sobre conservação ambiental, modos de vida, economia solidária, economia de agricultura familiar, você vai ter como protagonistas quilombolas, indígenas, favelados, que concebem a vida a partir dos seus modos, né? Dos seus modos de produção de vida, né? Porque não entendem que tenha que existir uma ação predatória diante do mundo, da vida, né? Então, se você vai encontrar, se você quer saber de economia sustentável, você não vai numa das empresas de monopólio, de grande, né? Por exemplo, como é o caso dos agronegócios, né? Das empresas de agronegócios. Você vai em comunidades ribeirinhas, tradicionais, que tem ali o que o Nego Bispo chama que é biointeração, né? Eu e a natureza, nós não somos afastados. Eu e uma árvore, a gente está em pé de concepção de continuidade no mundo. Até porque eu preciso do oxigênio para respirar. E a árvore é quem faz, inclusive, essa troca, essa grande troca, né? Entre o ar, para que a gente respire. Então, para não me alongar, porque eu falo bastante, eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas para os cenários, para esse cenário que é pandêmico, mas são populações tradicionais que existem mesmo com essas ações de morte, né? Eles produzem vida, eles seguem produzindo vida. É a relação entre existência e resistência. Deise, a gente está chegando aqui no final do Jornal Brasil Atual, mas antes eu queria que você reforçasse o convite para as pessoas assistirem a live e como que elas fazem, como elas podem acessar para acompanhar o debate. Eu chamo todos para que hoje, às 20h, vocês estejam conosco no canal do YouTube e do Facebook do Usina de Valores. É uma ação, é um projeto, Usina de Valores, que está alocado no Instituto Vladimir Herzog. Gostaríamos de fazer um convite a todos e todas que se sentem tocados com esse tema, para conhecerem essas lideranças, tanto a Célia Tupinambá, quanto a Luciana Adriano e a Nick Dias, que é uma rapper. Vai ter um momento de música, e a gente quer ouvir o que essas mulheres que representam esses territórios estão produzindo de vida, né? Porque a vida e morte para essas populações, elas estão dentro da circularidade. Então, enquanto se morre muito, se produz também muita vida. E é sobre essa vida que a gente quer dizer, né? Que a gente quer ouvir elas falarem sobre como que elas produzem vida. É isso aí, a partir das 20h, então, Deise, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada e bom dia. Obrigada pela oportunidade. Bom dia. Conversamos aqui com a educadora Deise Pimenta. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.